A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe a todos vocês abundantemente para a glória de Deus. Que o eterno Criador do céu e da terra que habita entre nós, Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ia para o Pai, mas que nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo da paz, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da glória, o conforto. Amém? A Bíblia diz que Jesus ele é o nosso advogado. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, igreja, está lá no Salmo 23, a vara do Senhor, ela serve para nos corrigir, para nos ensinar. Porque qual é o pai que não ensina ao filho? Amém, igreja? E também o cajado ele serve para nos ajudar a tirar do caminho errado e nos puxar para o caminho certo. O cajado tem essa função, por isso que o cajado na ponta, ele tem como uma meia argola, precisamente com essa finalidade, com a finalidade de nos retirar do laço, nos retirar do tropeço. Imagine que alguém cai em uma armadilha, que a ovelha do Senhor Jesus cai na armadilha, mas Deus vai lá com o cajado e vem para cá minha filha, vem para cá meu filho, aqui é o caminho, não é aí, não é lá, no meio da bagunça o teu caminho, não, o caminho é aqui na presença do Senhor, na congregação, com os irmãos, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome de Jesus, orando, jejuando, pregando a palavra de Deus, salmodiando, como diz lá em Efésios capítulo 5, andando e salmodiando, e com cânticos, com salmos, com hinos. Amém, igreja? Mas, igreja, o que eu quero dizer para vocês hoje é algo que está lá no livro de João, capítulo 11, quando Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Ou melhor, Jesus disse: e eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então, igreja, Lázaro havia morrido havia já 4 dias. A Bíblia diz que Lázaro já cheirava mal. Então, se cheirava mal, estava em decomposição. Se estava em decomposição, já estava a apodrecer. Se estava a apodrecer, quase impossível de ressuscitar. Mas isso é aos nossos olhos, irmãos, irmãs, isso é aos nossos olhos. Vamos devagar, não é assim não com Jesus, não é assim. Com Jesus, a Bíblia diz que nada é impossível àquele que crê. A Bíblia também diz: existe alguma coisa impossível para Deus? E quem é Jesus? Senão o nosso Deus. O Filho de Deus que encarnou no ventre de Maria, se fez homem, andou entre nós por 33 anos para nos dar a vida eterna, porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Igreja, o que eu quero dizer para os irmãos hoje é que, ainda que tenhamos acordado pela manhã com ansiedade, com alguma tristeza, com preocupação, tribulação, e meu Deus, quantos de nós não passamos por esses desafios? Todos nós passamos em um momento ou outro. A um dia calha um, a outro dia calha o outro. Mas todos nós passamos por dias menos bons. Mas Jesus, ele diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Também assim aconteceu com Maria e com Marta, as irmãs de Lázaro. Lázaro havia já morrido, havia 4 dias. Mas o nosso Senhor Jesus lhe disse: onde está ele? Onde o puseram? Então foram e mostraram ao nosso Senhor Jesus onde estava a sepultura de Lázaro. E depois de mostrarem, Jesus falou: tirai a pedra. Há que tirar a pedra? Como é que Jesus vai ressuscitar o morto? Como é que vou ressuscitar o morto se tiver lá a pedra? Bom, igreja, meus amados, nós sabemos que se Jesus quisesse tirar a pedra, ele dizia a pedra e ela saía, né? Se ele ressuscita o morto, não tirava a pedra. Mas não. É necessário tirar a pedra. Jesus nos dá um grande ensinamento com isso. É que muitas vezes a gente tem tanta pedra, tanto cascalho nos nossos corações, tanta coisa ruim, falta de arrependimento, falta de perdão, palavras proferidas lá atrás, às vezes invejas, contendas, iras, e a ansiedade que nos tira a paz. Tudo isso é necessário retirar do coração, são as pedras. Também Maria e Marta, que estavam ali, mas estavam aguardando o que ia acontecer, junto com toda a audiência, os apóstolos e muitos fariseus,
que seguiam Jesus, porque sabiam que onde Jesus ia havia milagre. Igreja, onde está Jesus também tem milagre. Amém? Tem algo extraordinário para acontecer. Porque onde Jesus punha os pés, meu Deus da glória, a terra estremecia. Estremecia como assim? Porque as maravilhas que Jesus fazia eram muito grandes. Então, igreja, a Bíblia diz que Jesus, depois de ter dito, tirai a pedra, Jesus falou para quem? Jesus falou para o morto. Mas morto houve? Depende, né? Como ele disse, se tiveres fé, ele falou para Marta, se tiveres fé, verás a glória de Deus. Então ele tem que ter fé. Mas eu creio que Marta sim teve fé e Maria também. Então juntas, ali vendo, e toda aquela multidão acompanhando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o Rei dos Reis e o Santo de Israel, Jesus falou, Lázaro, vem para fora. E a multidão deve ter estremecido. O que é que ele está falando? O que é que vai acontecer agora? Mas será que o morto vai ouvir Jesus? E a multidão ficou estupefacta, ficou ali em silêncio, aguardando somente. Mas o que é que vai acontecer agora? Também nós, igreja, estamos. O que é que vai acontecer na nossa vida? O que é que vai acontecer no meu dia hoje? Como é que eu vou passar essa aflição? É o trabalho, é a família, é a enfermidade, é a ansiedade, é a tristeza, é o choro. Igreja, não vos preocupeis, a Bíblia diz e nós queremos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Graças a Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Porque nada é impossível para Deus. A Bíblia existe porventura algo impossível para Deus? As Escrituras dizem que não. E eu creio e vocês também. Amém, igreja? Então, meus amados e minhas amadas, a Bíblia diz, crê somente. Então vamos crer. E aquele povo estava ali esperando, imagina, irmãos, imaginem a cara lá dos fariseus que seguiam Jesus, invejosos, políticos, orgulhosos, sempre querendo arranjar uma armadilha para Jesus, querendo prendê-lo, querendo matá-lo. O objetivo ali dos fariseus era arranjar uma armadilha que pudessem apedrejar Jesus ao tempo que eles andavam seguindo Jesus, procurando uma oportunidade. Mas ainda não era dessa vez. Não era. A oportunidade eles só iriam a ter muito mais tarde, quando Jesus se entregaria, se deixaria levar. Ele daria as mãos para ser preso, porque era necessário que tudo se cumprisse, desde as profecias lá, de Isaías e dos Salmos, Isaías 53, Salmo 22, Salmo 116 e por aí vai. As profecias tinham que se cumprir. Mas ali os fariseus, a igreja, oh aleluia, os fariseus ali, eu creio que eles tinham um olho em Jesus e o outro olho na porta da sepultura. Imagine, né? Imagine. Aí quando eles olhando para a sepultura e viram sair dali, espera, vem ali alguma coisa, o que é que está a acontecer? Está aparecendo alguma coisa ali na porta. E quando eles viram e abriram os olhos, aí já não estava mais com um olho em Jesus e o outro olho na porta não, já estavam os dois olhos na porta, porque eles estavam boquiabertos, eles estavam espantados, admirados, eles não tinham palavras mais para exprimir a admiração do que estava acontecendo. Algo excelso, algo extraordinário. Não é que o morto havia 4 dias cheirava mal, estava saindo para fora, todo enrolado nos panos, todo enrolado nas ligaduras. Mas o morto estava andando, estava saindo ali. Imagina ali, igreja, porque a Bíblia diz que ele estava todo enrolado, da cabeça aos pés. Como é que ele andava? Eu acho que ele estava andando com aquele pé junto, né? 5 centímetros na direita, 5 centímetros na esquerda, 10 centímetros na direita, 10 centímetros na esquerda, aquele mini pé, que mal conseguia mexer porque estava todo amarrado com as ligaduras. Aí Lázaro veio para fora, havia 4 dias, o cheiro foi embora, o odor foi embora, porque todas aquelas células, toda aquela carne, aqueles músculos que estavam fedendo. E nós sabemos, igreja, que os órgãos interiores, como o fígado, o baço,
São órgãos que se deterioram com muita rapidez. O fígado, o baço, os pulmões, o coração. Porque são órgãos que necessitam de muito oxigênio, então eles se deterioram com muita rapidez. Mas ali naquele momento não havia história, havia 4 dias, mas a história era Jesus que falava, Jesus estava dizendo que ele tem vida, ressuscitou. Igreja, Deus quer ressuscitar os nossos sonhos, Deus quer ressuscitar a nossa esperança, Deus quer ressuscitar a nossa saúde, Deus quer fortalecer a nossa fé. Amado irmão e amada irmã, deixa-te dizer, ainda há esperança. Não desanime. Não desanima não. Não desanima não. Porque lá nesse mesmo capítulo 11, está dizendo que Jesus chorou. Então se Jesus chorou, se compadeceu, foi uma compaixão, um amor tão grande que ele tinha por Lázaro, que em aquele momento Jesus chorou. Mas depois que ele viu Lázaro andando, a alegria deve ter transbordado no seu coração e no seu rosto. E nós sabemos que sim, porque se Jesus é amor, ele deu a vida dele por nós, então ele se alegrou com certeza e muito. Assim também nós nos alegramos quando o vento passa, o vale ficou para trás, a chuva terminou, o sol já raiou, era noite se fez dia, havia choro, agora há alegria, havia ansiedade e depressão, mas agora ficou para trás, porque a depressão, ela não é mais do que a Satanás colocando infelicidade, Satanás colocando tristeza, pensamentos negros no coração das pessoas. Mas nós, igreja, temos a arma que Jesus nos deixou. E a arma é esta. É o nome de Jesus e o seu poder, poderoso sangue, que tem poder para desfazer todo o mal. Igreja, seja a aflição que for, seja o momento que for, seja a tribulação que for, creiam somente. Levantem as mãos para o alto, peçam perdão a Deus, se reconciliem com o Senhor, clamem o sangue de Jesus. E digam, Senhor, Jesus, Tu tens todo o poder. Tu tens poder para curar, ou Tu tens poder para retirar esta depressão, ou se for ansiedade, Jesus, Tu tens poder para tirar essa ansiedade. Ou se for a necessidade de uma casa para dormir, um quarto para dormir, comida para comer, um trabalho para sustentar a família, Senhor, Jesus, Tu tens esse poder. Então eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que todo o laço e toda a cilada do mal contra a vida de cada um dos irmãos e das irmãs aqui presentes seja repreendida em nome de Jesus. E eu oro também a Deus agora agradecendo que Deus vos abençoe a cada um de vocês rica e abundantemente. Que Deus conheça os vossos corações, que Deus alegre o vosso coração e que Deus vos dê a vitória, que é a conquista pela graça de Deus na vitória perante as dificuldades. Então que o nosso Deus vos abençoe em todas as áreas, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós e que o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder, esteja desfazendo todos os laços e vos dando as bênçãos que vocês estão esperando. Creiam somente porque a vitória vem, a bênção vem. A bênção vai chegar em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E guardem no vosso coração aí. Entreguem os vossos caminhos ao Senhor. Creia nele e o demais ele fará. Amém? Salmo 37. Um grande abraço. Deus abençoe. E o Senhor Jesus é convosco. Deus abençoe. Até sempre.
Amém, igreja. Deus abençoe.